Boa noite, sejam todos bem-vindos à aula aí do professor Alain. Hoje estamos aí com a turma de técnica em automação industrial e aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades.
Boa tarde, pessoal. Novamente sejam todos bem-vindos à aula do professor Alan. Então, dando continuidade aqui na nossa atividade. Hoje a data 13/9/2023, tema dessa aula e terá a última aula, que será dia 20/9/2023. Vou minimizar aqui. Nessa matéria de desenvolvimento de sistemas de controle, nós temos aqui a parte da avaliação dos fóruns, ok? Onde nós temos fórum 1, 2 e 3. Daqui, fórum 1, 2 e 3. Todos os alunos que estão participando, já foi realizada a avaliação. Temos já várias participações, né? Na nossa atividade aqui, na nossa situação de aprendizagem, nós temos que desenvolver um projeto levando em consideração a análise de viabilidade de uma esteira separadora de peças, apresentar um relatório final, né, certo, do projeto dessa esteira e também oferecer para o cliente um manual de instalação, operação e manutenção da esteira separadora de peças. Aqui será fornecido para vocês aqui uma ordem de serviço, uma tabela de planejamento das atividades e a tabela de custos. E ao final você vai ter que entregar a atividade para mim, ok? Desse projetinho de levantamento aí da esteira separadora de peças. Aqui então, dando continuidade, o professor preparou uma aula específica, como estamos finalizando esta UC, o professor preparou uma aula específica em relação à atividade, ok? Então, aqui, ó, ampliando. Então, você que está assistindo a aula de hoje, ou está assistindo essa aula, que ela será gravada e pode ser disponibilizada aí ou visualizada aí no Boa noite. aba. Oi, boa noite, seja bem-vindo, cara legal. Boa noite, pessoal. Foi pelo atraso. Não, seja bem-vindo, não tem problema não. Alô? É, como eu estava explicando aqui, Kaique, aqui, mas eu verifiquei que você já participou de todas as atividades já, né? Participou Já. dos fóruns, tal, né? Já até recebeu sua avaliação. A atividade você conseguiu enviar? Não consegui, sim, professor. Ah, então beleza, aí já foi Eu e a avaliado. galera aí, nós já fizemos bastante aí. Todo mundo Não, ajudou. beleza. Aí, como resta apenas 2 aulas, né? Hoje eu vou estar dando novamente uma explicação de como que faz a atividade, né? Uhum. Passando um passo a passo aí da montagem da nossa esteira separadora de peças, ok? Ok. Eu acho que só ficou faltando o fórum 3 para corrigir, né, professor? É que nem eu falei para você, é porque assim, né? Essa questão da internet, programa, né? Às vezes é o Ah, seguinte, ele às vezes demora um pouco para atualizar, certo? Mas tá. você consegue ver minha tela aí? Consigo. Então aqui, ó, deixa eu ir lá para você ver, ó. É porque as correções foram feitas, sabe?
Mas o Ah, tá. problema é que às vezes demora a atualizar, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, tá os fóruns, né? Uhum. Então, o primeiro aqui foi avaliado aqui. A Gabriela foi avaliada, você também, ó. Não, Mariana certo. também. Aqui, o primeiro, tudo ok, né? Agora, bora pro segundo aqui, ó. O segundo também foi avaliado. Você foi avaliado, né? Certinho, pessoal. Beleza, agora bora pro terceiro agora. Terceiro, que foi avaliado. Você foi avaliado. Mariana também. Gabriel. José Roberto. Matheus, tá vendo? Tudo você já tá avaliado aqui já, tá vendo? Uhum. Aí às vezes Certinho. é porque demora a atualizar, né, no sistema, né? Uhum. Não, Cê- tranquilo, professor. Valeu, muito obrigado. Não, beleza. Então, dando continuidade aqui, ó. Então, a situação de aprendizagem é relativa a desenvolver o planejamento e análise de viabilidade econômica e de uma esteira separadora de peças. Essas esteiras transportadoras da indústria facilitam a movimentação das matérias-primas, né? Produtos prontos ou insumos que nós dizemos. A esteira transportadora é um tipo de equipamento bastante simples, consistindo em polias que movimentam uma superfície sobre a qual são transportados os mais diversos tipos de objetos ou materiais. Como eu já tenho uma certa experiência de indústria, eu informo para vocês que 80% dos produtos são transportados na indústria em esteira. Aí nós temos esteira chamada embaladora, tem esteira chamada envasadora, tem esteira chamada datadora, e assim sucessivamente, ok? Tem uma esteira que só transporta as caixas, tem uma esteira que só transporta, por exemplo, maionese, tem outra esteira que transporta ketchup, no caso, tem esteira, no caso, fabricação de biscoito, tem esteira que é responsável em levar o recheio, tem esteira que é da bolacha, tem esteira que é responsável em levar a matéria-prima, e assim sucessivamente. Então, esteira é o que mais vai ser encontrado na indústria aí. Aí a ideia, por exemplo, você já tem uma esteira montada também. Aí você tem que verificar um estudo das possibilidades de adaptação, né, da instrumentação do sistema de acordo com os equipamentos disponíveis que você tem. Aí uma etapa que a gente fala, porque tem várias etapas que você tem que seguir, né? Você tem que fazer o desenvolvimento de um projeto de automação para esteira, montagem elétrica do sistema, montagem de automação do sistema, desenvolvimento de um sistema de supervisão adaptado, modelagem do sistema de controle, implementação e validação do sistema final. Aí o professor deixou aí um guia passo a passo para ajudar nesse processo de levantamento do projeto da esteira separadora de peças. Então, a gente tem que seguir um passo a passo. Por exemplo, primeiramente, você tem que definir os requisitos, né? Então, você tem que identificar claramente os requisitos do sistema, incluindo aí a capacidade de separação das peças a serem separadas. A maioria das esteiras faz uma verificação de partes de plástico, PVC, e metal também, né? Via de regra, você tem que verificar a velocidade da esteira para isso. Para você ter uma maior precisão, você vai da questão da velocidade, você pode utilizar
equipamento, dispositivo tecnológico chamado de inversor de frequência, onde você consegue ter um controle mais preciso da velocidade, né? Tanto em baixa rotação como em alta rotação, uma precisão de separação. Aí essa precisão de separação você pode utilizar equipamentos pneumáticos, sensores indutivos e capacitivos. Pode perguntar, cara, legal. Eu acho que essa semana, no próximo encontro presencial, né, da gente, a gente vai mexer com a prática dessas esteiras aí. A gente vai programar e conhecer mais sobre o inversor de frequência aí. Sei. Controlar ele. A gente vai Controlar trabalhar muito. ele, né? Uhum. Aham. Porque um dos itens mais importantes que tem na indústria é tanto o inversor de frequência, que você consegue aumentar e baixar essa frequência, certo? E como o CLP ou o PLC, que é um controlador lógico programável, que você consegue desenvolver programas, né, para auxiliar na produção. Então, o segundo passo aí para a montagem do seu projeto, você tem um projeto conceitual. O que que é esse projeto conceitual? Você faz um levantamento conceitual, né, da esteira, né, que você quer, né, envolvendo aí o design, né, dela, né, a disposição dos sensores e atuadores, onde você vai colocar em determinadas posições que possa também fazer uma futura manutenção, integração dos componentes como motores, sensores de detecção e sistemas de controle. Toda a esteira, quando ela é montada, pessoal, para a parte de instalação, manutenção e construção, é importante que você verifique a possível manutenção desse equipamento, ok? Determinados casos da indústria, quando você está trabalhando na parte de manutenção, às vezes não vai ter a peça específica para você realizar a manutenção. Essa peça, para realizar a compra da peça, às vezes vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque a peça vem de São Paulo, vem dos Estados Unidos e assim por diante. Por isso que é importante que às vezes você tem que fazer uma adaptação dessa esteira, mas você tem que fazer essa adaptação levando em consideração a segurança e uma futura manutenção dessa adaptação que você vai fazer, ok? Então, escolha de Professor, Oi. o senhor que é mais da área da indústria, por que a cidade de Sertãozinho ela é mais, como assim, desejada em manutenção no estado de São Paulo? Tipo assim, Ah, os profissionais, tem muitos profissionais lá, entendeu? Que faz muita coisa lá. é porque é o seguinte, lá em São Paulo, tem grandes empresas referentes às indústrias, entendeu? Dá um exemplo para você. Eu fiz um curso de injetor e sopradora, certo? Injetora é que injeta material plástico para fazer copo, né, para-choque de carro, diversos dispositivos plásticos aí, certo? Cadeira, né? Soprador é que tem aquela garrafa da Coca-Cola, que a gente trabalha com pré-forma. Aí vem de lá, certo? A maioria das fábricas produtoras vem de lá. Fábrica de líquidos, né? De detergentes também tem grande capacidade lá. Lá é o que nós falamos que é meio que o coração das indústrias. Temos várias indústrias, entendeu? Na área de têxtil, né, de costura, tem na área de automóveis, certo? Né? Lá em São Paulo tem a Volkswagen, por exemplo, certo? E aí vai. Então, como tem diversas empresas, é solicitado um grande número de profissionais. São Paulo é um local bom de se trabalhar. Você recebe um salário mais elevado do que
determinados locais do Brasil, só que tem outro problema. Em São Paulo, a questão da moradia, entendeu? É cara, a alimentação é cara, a moradia é cara. Então, torna que às vezes você deixa de ganhar. Você ganha aí, vamos dizer que um eletromecânico, um eletrotécnico, ganha aí na sua cidade aí aproximadamente 4.000, 3.800. E lá em São Paulo vai ganhar 10.000. Só que aí, só de aluguel você vai pagar 2.500 por aí, alimentação. Entendeu como é que é? Custa Né? é mais caro, né? É, o custo de vida é mais caro, o transporte é mais caro, a quantidade de pessoas é muito mais elevada, entendeu? Certo? Então, às vezes tem que pesar isso. Às vezes você vai para um local que você vai ganhar mais, mas seu custo de vida é maior. Também, outro lugar que tem muitas empresas é Brasília. Mas se você for verificar, o custo de vida em Brasília também é muito elevado, entendeu como é que é? Certo? Gente, eu Então, passei uns a- dias lá e eu vi que o custo de é, vida lá é caro. Cara. comida é cara, transporte é caro, além do transporte ser caro, tudo é longe, entendeu? Certo? Né? Por exemplo, dando um exemplo de São Paulo, ó, eu fiz o curso 6 meses lá em São Paulo, na parte de injetor e sopradora, certo? Aí o que acontece? Pra você tem ideia, para a gente sair do hotel que a gente tava para ir para a fábrica, a gente demorava 1 hora, cara, legal. Então a gente saía 5h30, 5h30 da manhã para chegar no horário lá, entendeu? Para você ver o tanto que é complicado, né? Aí às vezes você vai ganhar um salário melhor, só que o custo de vida e a qualidade de vida sua cai bastante. Aí às vezes compensa você ganhar 4.000 ou 5.000 num lugar que você tem uma qualidade de vida melhor, né? Do que. Aí é É, assim, tem isso mesmo. tem que tomar cuidado com esses. Às vezes você vai para um lugar aí que você ganha mais, mas a qualidade de vida deixa a desejar, entendeu? É mesmo. Tá certo. Então é o Eu seguinte, já fui doido, já fui muito ah, doido desse jeito também, de querer ir embora. Hoje em dia eu penso bastante. é, eu recebi proposta para ir lá para África, cara, legal, certo? Teve uma época aí que para trabalhar na fábrica de refrigerante. Aí eu ia ganhar 16 mil na época, hein? Mais deslocamento de Não, pátria, mas disso, mas não sei o quê. Mas o que pois é, acontece? ontem Aí eu eu, aí eu fiz a avaliação, o que acontece? O lugar lá, você pensa que é cheio de doenças, certo? Né? ah, E água lá é como. Você imagina que, tipo assim, você beber água potável e tomar banho, esses detalhes básicos que a gente tem aqui, lá é luxo, entendeu? entendi. Ontem eu Então, recebi uma tipo, ligação também de uma entrevista aqui, de mexer com placa solar. Mas aí tinha que ir embora para Alemanha. Eu falei, não, tô de boa, tô tranquilo. pois é, então você tem que pesar um pouquinho, entendeu? Pois é. Mas aí qualquer coisa, tamo aí. Vamos aí. Fechou. Então, dando continuidade aqui na nossa esteira aqui, ó, certo? Depois que desenvolveu o projeto conceitual, verificar a escolha de tecnologia. Escolha de tecnologia, qual CLP você vai usar? Qual inversor de frequência você vai utilizar? Qual os sensores que você vai utilizar? Certo? Então, de forma geral, significa isso, né? Quais as tecnologias que você vai utilizar, levando em consideração também a viabilidade econômica. É, o quarto passo aí seria um projeto detalhado, né?
onde verifica as especificações técnicas e precisas da sua esteira, né? Definindo o tamanho da esteira, a distância onde vai colocar os sensores, né? Os softwares que você vai estar utilizando, né? Com um sistema de classificação de protocolo, comunicação entre os seus componentes, CLP, inversor de frequência e o motor. Aí o mais importante, não pode esquecer da análise de viabilidade, né? Da viabilidade econômica, né? Tem que avaliar se o sistema pode atender os requisitos, né, de maneira eficaz, né, economicamente, né, considerando esses fatores como precisão na separação, taxa de produção, custos de fabricação, manutenção e mão de obra. Lembrando que para trabalhar com equipamentos, né, com avanço tecnológico, como CLP, inversor de frequência e sensores, precisa de uma mão de obra qualificada. Sexto passo, não pode esquecer de realizar vários testes na sua esteira, né? Então, por exemplo, desenvolva aí, né, um protótipo da esteira separadora de peças com base no projeto detalhado. Realize testes para verificar a precisão, né, a velocidade e a confiabilidade do sistema. Se for necessário, você tem que realizar vários ajustes. No sétimo passo, você tem que fazer uma integração e otimização do sistema, né? Ou seja, você tem que integrar todos esses componentes que eu falei para vocês: CLP, inversor de frequência, motor elétrico, sensor indutivo, sensor foto, capacitivo. E algumas esteiras têm até o sensor de peso, né? Certo? Aí você tem que fazer um ajuste desses parâmetros, desses sensores. Dando um exemplo, dá um exemplo, professor. Na indústria, cada sensor que a gente coloca, geralmente ele tem um botão de regulagem atrás. Você pega a chave de fenda ou Phillips e você regula para ele ficar mais sensível e menos sensível. Essa regulagem é atrás do sensor, certo? Né? Aí você consegue aumentar aí a precisão da detecção, né, das suas peças, né, de plástico, de PVC, às vezes pelo tamanho também e pelo peso. Então essa é a regulagem que você aumenta aí a eficiência da separação, né, de uma forma mais eficiente. Avaliação dos custos e benefícios, que seria o oitavo passo, né? Calcular os custos totais de desenvolvimento, fabricação e operação da esteira separadora de peças, comparando esses custos com os benefícios esperados, né? E com o aumento da eficiência, redução de retrabalho e melhor utilização da mão de obra. No caso, eu vou mostrar aí, eu já mostrei nas outras apresentações, mas eu vou mostrar aí a esteira que os alunos montaram lá. E eles deixaram a velocidade alta, vai verificar que a esteira está separando as peças, mas como deixou uma velocidade muito alta, nem ele estava conseguindo separar as peças direito. Mas funcionou. É, Depois que você montar e avaliar os custos e benefícios dessa esteira, né? Você tem que fazer uma verificação na documentação e também, quando necessário, fazer um treinamento da equipe, né? Então, prepare manuais de operação, manutenção para o seu sistema. Forneça treinamento adequado para os operadores e técnicos que lidarão com a esteira separadora de peças. E o décimo passo seria a implantação e monitoramento, né, da sua esteira. Após todos os testes e treinamento, implante o sistema na operação real. Monitore seu desempenho inicialmente para garantir que ele atenda às expectativas e faça ajustes adicionais se necessário. Pessoal, fica aí a dica do especialista. O que acontece na indústria? Imagina que trabalha com várias esteiras. Aí a operadora ou a líder do sistema ou o líder que está lá, você pensa que funciona assim, eles trabalham com meta. Essa meta é o seguinte, tem que atingir uma quantidade de peças no final do dia.
Que aí, a maioria das indústrias trabalha assim. Se bateu a meta da produção, no final do mês, aquela linha de produção ganha cesta básica, entendeu? Ganha um prêmio. Aí o que que ocorre? Se não bater a meta, não ganha esse prêmio. Por exemplo, não ganha cesta básica. Aí você pensa o seguinte, que teve uma quebra, uma parada elétrica ou uma parada mecânica. Aí eu fui lá, realizei a manutenção, demorei 30 minutos. Se a operadora trabalhar da forma adequada que ela estava trabalhando, certo? Na mesma velocidade, ela não vai conseguir bater a meta, porque ficou parada ali 30 minutos. Aí o que que ela faz? Ela pega, ó, vocês aí acelera. Aí ela pega, aumenta a velocidade da esteira. Quando ela aumenta a velocidade da esteira, por exemplo, eu trabalho na fábrica que trabalhava com 80 saquinhos por minuto. Quando acontecia essa quebra, a operadora colocava para 120 saquinhos por minuto. A máquina, ela suporta uma velocidade rápida até um determinado tempo. Depois ela sai fora de ponto. O que que é sair fora de ponto? Bagunça tudo. Então, é o que acontece via de regra. Quando você aumenta muito a velocidade da esteira, às vezes você vai perder a precisão que estava funcionando ali de forma correta na sua produção. A maioria desses defeitos acontece isso. Aí a máquina sai fora de ponto, começa a estragar produto, certo? Quando é líquido, começa a ter um nível mais baixo. Quando é questão de seladora, o produto fica mais apertado, a embalagem fica mais apertada, a embalagem fica mais larga. E aí, como eu falei, o produto fica mais leve. Aí é dessa forma. E são várias peças por minuto, né? Via de regra, funciona assim. Questão de esteira, às vezes você aumenta muito a velocidade, você perde a precisão. Aí temos aí exemplos aí de esteiras da indústria aí, tá vendo aí, ó? Certo? Então, nós temos uma esteira ali, ó, com sensores, vários sensores. Tem uma lá que é envasadora, tá vendo? Né? Tem outra esteira já de grande porte. Então, em diversas partes da indústria, a gente utiliza essas esteiras. Então, tá aí um exemplo aí de uma esteira transportadora de caixa, né? E aí é importante que no seu projetinho que você desenvolve tem que ter o quê? Tem que ter as dimensões da esteira, que envolve o comprimento total, largura, altura, onde que essa esteira vai ficar na indústria, certo? Principalmente, às vezes tem esteira que tem rodinha na base e o pessoal gosta de ficar mudando ela de local. Aí, às vezes, ela cabe num local, na hora que vai colocar no outro local, não vai caber de forma correta e começa a dar problema na esteira. Aí só o mecânico e eletricista que tem que resolver o problema. Aí nós temos a descrição de determinadas peças de uma esteira comum, né? Como rolamento do batente, eixo central, suporte do bloco, roda de impressão, protetor, rolo de tinta para datadora, escova de carbono, suporte de ajuste, sensores, né? Interruptor fotoelétrico, né? Suporte da mola da roda de impressão, parafusos, abraçadeira e assim por diante. E aí tem uma pré-descrição aí, um pré-orçamento, né, da esteira. No caso dessa esteira aí, juntando todas as peças e materiais, deu um valor total de 6.584,24. Aí tá a descrição do motor elétrico, da polia, dos parafusos. É bom você colocar um passo a passo aí para verificar se realmente compensa você montar uma esteira ou comprar uma esteira pronta. Eu trabalhei em indústrias que trabalhavam só com esteira de grande porte.
As esteiras lá que a gente comprava já era um valor bem mais elevado. Era a partir de 20 mil. Aí a gente tinha esteira de 20 mil, 40 mil, 35 mil, né? Tem diversas esteiras. Essas esteiras, pessoal, na indústria, falando na indústria, o que que a gente faz? A gente compra a esteira pronta no mercado, né? Porque dificilmente na indústria lá o pessoal, o chefe de manutenção vai virar assim, fabrica uma esteira aí para mim. É difícil, sabe? Então, geralmente a gente compra essa esteira e aí pede pro pessoal da mecânica e da elétrica, vai lá e instala a esteira lá na linha 12. Aí a gente pega, coloca a esteira no local, né? Tal, aí tem que verificar, ela é trocada, verificar se a esteira, qual que é o cabeamento da esteira, se ela já tem inversor, se ela tem um CLP e tal. No nosso caso lá, na fábrica lá, é, tinha acoplado na esteira, tinha um inversor de frequência, tinha um painel, né, elétrico lá, né, um disjuntor, protetor e tudo mais. Na esteira tinha sensor indutivo, sensor fotocélula e sensor capacitivo. E tinha um CLP também da Schneider, certo? Esse aí que a gente tinha lá na nossa esteira. E ela era completinha, só que a esteira, no comprimento dela, era bem elevado. A esteira lá chegava a aproximadamente 30 metros. E tem o início da matéria-prima até o final da embaladora lá com a datadora que ia para logística, né? Certo? Via de regra, aí a gente dava manutenção nos sensores, quebrava direto. Motor elétrico dificilmente, né? Às vezes só queimava, aí motor para queimar uns 3 a 4 anos, né? Certo? E às vezes dava problema também no motor, questão de rolamento, essas coisas assim, né? Aí a gente tinha, na preventiva tinha um motor reserva, a gente pegava o motor lá, na hora do almoço, trocava o motor, tranquilo e calmo, né? A esteira geralmente dá problema nisso, dá problema no. Os rolamentos também, tem que lubrificar a corrente, e aí vai. Tem parte. A esteira dá problema tanto na parte mecânica como na parte elétrica, certo? Vai depender da quantidade de uso que você está utilizando durante um dia, né? Ok? E aqui é a turma de eletromecânica, né? Lá do professor Alan, que primeiro passou por essa parte de levantar todas as peças de uma esteira e tudo mais. E aí o pessoal vai para o laboratório e faz uma montagem, né? Depois que fez todo o levantamento e tudo mais, apresentou um trabalho, né? Como que funciona a esteira. Aí tem uma esteira de pequeno porte que os alunos montaram, certo? E para fazer identificação tanto de peça de metal como peça de PVC, de plástico, né? Certo? Aí mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a prática da turma, se eu não estou enganado, de eletromecânica. Então, esse, então, aqui, ó, via de regra, o que que acontece, ó? Nesse, nessa esteira, então, o que que eles fizeram? Eles fizeram um programa no CLP, aí eles têm um motor de passo, tem um sensor aqui de altura, aqui, ó, que eles programaram. Essa esteira aqui tem a parte de eletropneumática, então, eles têm que trabalhar com a parte de cilindros, né? Certo? Para fazer acionamento de cilindro.
tem que trabalhar com sensores para identificar tanto plástico como a identificação de metal, certo? E eles fazem também o controle da velocidade da esteira, né? No caso aí é um motorzinho de passo que a gente utiliza, tá? Certo? E aí, obedecendo a NR12, eles estão trabalhando com 24 volts, ok? Certo? E aí, fizeram a montagem da esteira numa melhor forma de estar recebendo material. No caso, você vai ver que tem um caixotinho de acrílico que recebe material tanto de plástico como de metal. Olha lá. Lá no nosso laboratório lá tem uma esteira igual essa aí. Tem. É, acho que Aí, vai brincar nela lá. provavelmente vocês vão montar nela, né? Certo? Aham. Mas até eles chegarem aí nessa parte, eles fizeram todo o levantamento, entendeu? Levantamento para ver se compensa, montar a esteira, comprar a esteira. No caso, no final, porque foi assim, foi dividido em vários grupos, né? Eles pegaram, montaram o projeto, primeiro passo a passo, como é que monta a esteira, qual o sensor que utiliza, qual o CLP que utiliza, tal, mão de obra, treinamento, mas aí eles verificaram no final, né, que eles tiveram acesso à internet, né? Eles verificaram que a esteira que compra no mercado fica mais barato do que você fabricar uma esteira do zero, entendeu? Mas, Entendi. mas via de regra, o que que acontece, cara, legal? Quando você vai para a indústria, não tem como. Você trabalha de auxiliar de produção, não é? Positivo. Aí lá onde você trabalha, lá tem esteira, não tem? Tem esteira, tem correio, transportadora, Ah, tem tudinho lá, né? tem tudinho. Então, não tem como. Ó, aqui em Goiás, falando para vocês, ó, aqui em Goiânia. Goiânia a gente tem a Mabel. A Mabel, ela tem uma esteira, cara, legal. Que ela carrega, primeiro passa, assim, ó, tem a massa, eles batem a massa lá no batedor, tira a massa, aí essa massa passa por uns sensores lá que não pode ter metal, né? Aí depois ela passa pelo modulador, que vai modular os biscoitos, né? O esquema Abel. E aí tem uma esteira que ela carrega milhões de biscoitos, entendeu? E eles vêm tudo enfileirado. Aí eles passam pelo forno, assa, belezinha e tal, tem as cores tal e tudo mais. E aí depois que vai lá para a embaladora, que é outra esteira também, certo? Então aí o que tem de esteira lá na Mabel, você não precisa ver. Eu trabalhei na Hipermarcas também, tem várias esteiras, né? Certo? Passei pela Kraft também, né? Que é a empresa que fabrica maionese, ketchup. Passei pela JBS, também cheio de esteira, né? E aí vai, cara, legal. Então, tudo que é indústria é, tem esteira, entendeu? Certo? Aí Uhum. essa parte aí do treinamento de você ter E sem dizer o seguinte, sensor também, sensor é o que não falta. Quando você parte para parte de líquido, parte de alimentação, entendeu? Onde envolve tanto, por exemplo, cerveja, refrigerante, suco, é, Óleo. óleo, né?
Tudo tem essa verificação de sensor de nível. Você vai falar assim, ó, o sensor de nível, sensor de metal, o sensor raio-x, e aí vai, entendeu como é que é? Né? É sensor de peso, né? É o que é mais utilizado aí na indústria, aí, ó. Sensor de raio-x, né? Para verificar se a embalagem está correta, se não está correta, questão de tamanho, né? É o que mais vai ter. Então, Certo. via de regra, é o que você encontra na indústria. Aí, partindo para a parte de automação, que é a nossa área aí, ó, você vai encontrar sensores, inversor de frequência, CLP e supervisório. Supervisório nada mais é do que você ver o que é que está funcionando ali, entendeu? Às vezes a temperatura, você consegue aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, consegue aumentar a velocidade, diminuir a velocidade e assim por diante. Aí por isso que fala geralmente que o pessoal da automação é o pessoal que ganha mais e é o pessoal que fica, às vezes, numa sala mais tranquilo, porque eles trabalham mais com a parte tecnológica da indústria, entendeu? Lá na Geonex, É que nem meu professor lá da prática. Ele falou assim que ele é coordenador da automação lá na SJC, né? Falou assim, a automação, ela ninguém te vê, só te vê na hora que dá problema. Só é, te vê na hora que dá problema. aí na hora que dá problema, aí você tem que chegar lá e dar a solução. Só que o problema da automação, o que que é? O problema da automação, tudo que envolve automação, cara, legal, você pensa que é muitas peças por minuto, entendeu? Então, às vezes, quando para, aí a cobrança é muito alta, sabe? Porque você tem que chegar lá e resolver, e tem que resolver o mais rápido possível, entendeu como é que é? Então, além de você oferecer a solução, tem que ser uma solução rápida, porque às vezes a máquina ela produz aí 120 peças por minuto. Então, dizer para você, ó, lá na Craft lá, ó, teve um sistema de automação lá, certo? De invase, mandou 250 pessoas embora. Numa descida só, que é a fabricação do extrato de tomate, né? Na descida só, ela consegue encher 48 latinhas. E de uma só vez, entendeu? Você imagina quantas latinhas que é por minuto. Aí, aí, por exemplo, você trabalha na automação. Aí o cara fala, nossa, o cara da automação ganha 5 mil, ganha 7 mil aqui na empresa aqui. Só que aí na hora que para, aí, meu amigo, se você não conseguir resolver o problema no tempo hábil também, aí logo você é mandado embora. Entendeu como é que é? É isso mesmo. Porque não tem como. A cobrança é lá em cima. O seu salário é bom, né? Você não trabalha com aquele. O pessoal que trabalha com automação, cara, legal, não trabalha com aquele negócio de esforçar, de, sabe, quebrar os trem, de É lógico, né, professor? carregar negócio pesado. Não. O pessoal da automação, você pensa que é o seguinte: ele programa o CLP, um inversor de frequência, uma rede, ele monta uma rede ali, ó, certo? Industrial. Ele vai lá instalar um equipamento de supervisão, né? Ele consegue tá ligando sensor, desligando sensor, né? É essa parte. O pessoal da automação, cara, legal. Você pensa que trabalha mais tranquilo e trabalha o quê? Com a cabeça, né? Pessoal de automação não é aquele pessoal braçar, aquele pessoal que vê se o Disposição, né? vê se o pessoal de automação
fica com a mão suja de graxa. Se tem, né? Automação. Aí é o detalhe, você ganha mais, você ganha bem mais do que os outros profissionais. Mas o detalhe é que o negócio é arrochado pelo nosso lado, entendeu? Certo? Por exemplo, eu trabalhei como chefe de manutenção aqui de um fast food aqui, que é, que é a rede McDonald's, certo? Do estado de Goiás. Aí o que acontece? Eu ganhava bem, só que aí a cobrança era lá em cima, entendeu? E aí é aquele negócio de qualidade de vida que eu te falei. Às vezes não compensa você ganhar. Eu falar assim pra você, ó, cara, legal, você vai ganhar 15 mil. Aí você vai ganhar 15 mil, só que aí você não vive, entendeu? A Aí responsabilidade é muita, né, professor? é muita, cobrança é muita, né? Você tá É, dormindo, o pessoal te liga. Então é complicado. mas É legal, ótima aula, certo? Você é um ótimo aluno que conseguiu aí fazer as tarefas tudo certinho aí, beleza? Aí, qualquer coisa que precisar, seus colegas também precisar, você pede para entrar em contato comigo, mandar mensagem, tá bom? certinho, E professor, eu que agradeço aí. tá. Aí você fala para eles fazer igual você, ó. Manda mensagem e tal, fala, ó, o professor lá é o cara legal, ó. Ele tá disponível lá, ele ajuda e tal. Eu falo Qualquer, pra co- ele, qualquer coisa que vocês eu falo precisar, o pra eles professor. aqui. Pois é, fala para eles, fala, ó, o professor ajuda lá, tal, estiver precisando. É porque tem alguns que não enviou a tarefa ainda, entendeu? Uhum. Eu vou falar Aí, pra ele. aí você fala que se eles tiverem dificuldade para fazer, eu ajudo a fazer também. Tá, não, falo sim, professor. Não, Falo beleza, sim. cara, legal. Obrigado aí pela sua presença, viu? Novamente, né? Valeu. Próxima quarta E aí, tamo junto. tenha uma boa noite, Na fica aula. com Deus, tá bom? A próxima quarta é a aula final, né, professor? Isso, aí a próxima aula já é a última aula. É, a última aula do curso aí já acabou aí. Estamos formados em técnico. Pois é, ué. E aí já é o nosso colega aí em tag automação já, ó. Se Deus quiser. Agora é só especializar. Aí qualquer coisa, pode. Eu tenho um canal no YouTube. Eu acho que você já está inscrito já, né? Você entra lá no YouTube Já. lá, vê meus vídeos lá, tem Instagram também. Uhum, eu vou seguir no Instagram lá também para acompanhar mais aulas. Nada de conhecimento é em vão, né, professor? Ué. Mas Mas, beleza, então. cara, Até na cara, última aula. obrigado, viu, cara legal? Aí aguardo Falou, você na última aula. falou, professor. Com Deus.